essa escala que tem o potencial de elevar o nosso nível de reparo, porque nem sempre a condução reversa, nem sempre a escala de semicondutores vai nos dar uma posição correta do nosso diagnóstico. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês não sabem, não é? Mas se eu tiver aí um valor de referência, só significa que aquela malha está conectada a um semicondutor. Pode ser que eu tenha um semicondutor antes de um filtro e essa malha se abra e o valor de referência que está sendo mostrado para a gente ali no multímetro é desse diodo e não do circuito integrado. Então, vai acontecer isso, da gente não conseguir utilizar, como eu falei para vocês, toda escala tem a sua limitação. E essa é uma escala que valida alguns reparos, principalmente no setor de carga, que a gente vai conseguir avançar muito aí no reparo de placas, ok? Então, meu pequeno gafanhoto, faço uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a aplicação dessa escala de microcorrente? Passaram a conhecer agora aí que eu falei para vocês. Primeira vez o Wilson Costa está falando ali. Primeira vez, vou fixar o seu comentário aqui. Primeira vez, não é? Beleza. Eu não sabia, deixa eu ver aqui, eu não sabia. Estou sabendo agora e quero saber da sua serventia. Cláudio Tech falando aqui, ó. Beleza. O Emanuel está falando aqui, já utilizou lá no Senai, não é? Então, essa escala, meu pequeno gafanhoto, a gente vai utilizar justamente para pegar algumas falhas. Ó, Jadielson, né? Jadielson falando aqui também, a primeira vez. Né? Michael falando aqui, professor, eu não... ele também não, deixa eu ver mais quem aqui que está falando. Eu também não sabia. A galera falando aí, ó, não sabia. Então, é importante, tá? Essa escala de microcorrente, né, ela vai validar aí algumas falhas que a escala de condução reversa, né, de semicondutores não pega. Na escala de semicondutores, né, na verdade, a gente está injetando uma tensão contínua ali de 3 volts, 6 volts, 9 volts, dependendo do multímetro. E a gente só está injetando tensão e a gente busca ali uma queda de tensão. Agora, se o circuito está funcionando, se o circuito está consumindo aquela corrente necessária para ele funcionar, se ele está consumindo além, se ele está consumindo, né, pode ter uma microfuga ali, pode ter uma fuga pequena de microcorrente, o circuito pode não funcionar por conta disso, não é? E a escala de condução reversa não consegue pegar, ok? É por isso que a gente sempre, eu falo para vocês, uma escala depende da outra. Por isso que é importante a gente dominar, sermos mestres no multímetro, sermos os Shifus, sermos Kung Fu Panda no multímetro. E é importante você dominar essas 5 escalas que a gente fez aí uma maratona da série utilizando o multímetro aí, não é? E tenho certeza que nós somos o primeiro, né, o primeiro professor a falar sobre essas escalas no nosso segmento dessa maneira aqui para vocês, né, mostrando como é importante uma ferramenta, né, que é mais utilizada nas nossas bancadas e uma ferramenta de baixo custo, meu pequeno gafanhoto, né? Isso que é importante. Aqui o colega está falando aqui, João Xavier, porque não basta ter só tensão, tem que ter corrente na malha, né? A malha vai demandar uma corrente, né? Um consumo. E pode ser que esse consumo esteja maior, pode ser que esse consumo esteja menor, pode ser que esse consumo esteja padrão, pode ser que não consuma nada e ela tem que consumir alguma coisa. Então a gente utiliza essa escala aí em testes de microcorrente para conectores USB, conectores de carga, realiza o teste do Tristar. Para quem não entendeu, né, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube que eu ensino a utilizar a escala de microcorrente para medir, não é, fazer o teste de microcorrente no Tristar. Está aqui no nosso YouTube, esse vídeo tem mais de 4 anos, se eu não me engano, 3 a 4 anos aí que esse vídeo está no ar. Então ele ensina para você como você vai testar a microcorrente, um teste de validação de microcorrente do Tristar, que pode ser aplicado para IFPMI, que pode ser aplicado para OVP, pode ser aplicado para uma malha da câmera, de uma linha de comunicação, de uma linha de dados, não importa a malha ali, você pode utilizar a escala de microcorrente para validar, que é justamente o que o nosso colega aqui falou, não é? O Xavier falou, não basta ter só tensão,
também temos que ter corrente circulando lá na malha, não é? Então, o colega aqui também falou, eu não domino muito bem o multímetro ainda. Aproveita, Edenilson, e reassiste essa série de 6 vídeos aqui do multímetro. Olha que interessante aqui, Centercell falando, bateria pode ter tensão, mas não ter corrente. Aí não liga o aparelho. Perfeitamente, é justamente isso aí que eu quero mostrar para vocês, né? Estou com um programa aqui, um software de simulação, gosto muito de utilizar softwares de simulação para a gente, né, exemplificar mais ainda para vocês, e vocês podem treinar, né? Eu já vou deixar aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição para vocês do software, e eu vou simular aqui um circuito com vocês, um circuito básico aqui com vocês, deixa eu colocar aqui, vou simular um circuito, vou colocar aqui uma bateria, e vou clicar aqui, ó, e vou escolher a voltagem dessa bateria, tensão dessa bateria. Né? Eu não quero 1000 volts, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma tensão menor, meu pequeno gafanhoto. Para ficar mais fácil, uma pilha, achei uma pilha. Pronto, achei uma bateria aqui. Vou colocar aqui, para ficar a conta mais fácil para a gente, vou colocar aqui 10 volts. Então, coloquei a bateria aqui 10 volts, deixa eu só conferir aqui. Eu tenho a bateria 10 volts aqui para vocês, uma bateria. Configurei, ó, dei um clique nela, vim aqui nesse botão aqui, puxei e coloquei 10 volts. Então, essa nossa bateria tem 10 volts. Agora, eu vou pegar aqui um pedaço de fio, vou trazer esse fio para cá. Pronto, encaixei o fiozinho aqui. Vou montar um circuitozinho simples, ó. Vou pegar outro pedaço de fio, vou ligar aqui. E aqui eu vou colocar uma lâmpada. Vou trazer essa lâmpada para cá, vou ligar essa lâmpada aqui. Vou pegar outro pedaço de fio. Tá bonito, mas vamos lá. Mas vai dar para vocês entenderem aí. Vou pegar aqui um interruptor, vou colocar o interruptor aqui do outro lado, para ligar e desligar esse circuito. Ok. Agora, aqui que vem, né? Quando a gente precisa utilizar o amperímetro, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui o circuito, vou montar esse circuito aqui. Pronto. Na hora que eu ligar a chave aqui, a nossa lâmpada vai acender. Então, esse é um circuito básico, né? Justamente para que tenha, ó, para que tenha elétrons circulando, nós temos que ter o circuito fechado. Então, ó, fechei o circuito, tá aqui ó, o fio, ó, né, passa pela bateria aqui, passa pela lâmpada, os elétrons saindo aqui, ó, do negativo, vindo, passando, vai para o positivo, circula pelo filamento da lâmpada e volta pelo lado positivo aqui. Então, esse é o fluxo de elétrons. Então, o circuito está fechado, com seu GND e seu positivo. Agora, eu vou abrir o circuito. Abrir o circuito está aberto. Tá? Agora eu venho com o multímetro aqui, ó. Vou pegar o multímetro aqui, vou colocar de um lado e vou colocar do outro, ó. Mesmo o circuito estando aberto, meu pequeno gafanhoto, quantos volts eu tenho ali, ó? Então, se eu ligar, se eu conectar aqui, ó, na chave e aqui do outro lado, ó, da chave, aqui, ó, mesmo o circuito estando aberto, entenderam aqui, ó? Mesmo o circuito estando aberto, ó, eu tenho tensão, porém eu não tenho o quê? Corrente circulando. Eu não tenho corrente circulando aí. Conseguiram enxergar isso aí? Ótimo, a galera tá falando show de aula. Carlos Almeida tá falando, pô, boa noite, professor Emanuel, sim. Cláudio Tech, Cel, sim. Então a galera tá entendendo aí. Então, ó, eu tenho tensão, porém eu não tenho corrente, porque o meu circuito tá aberto. Então eu vou validar isso agora. Agora eu vou validar isso agora, tá? Eu não vou falar muito termo técnico aqui para vocês que pode embolar a cabeça da maioria que está aí, porque é uma galera iniciante. Então, vou apagar isso aqui, vou encostar esse multímetro um pouquinho aqui para baixo, tá? E vou fazer o quê? Ó? Vou ter que inserir o amperímetro. Quando eu inserir o amperímetro aqui, o amperímetro tem que estar em série com o circuito. Ele tem que fazer parte do circuito, ó. Então, liguei aqui um amperímetro, liguei aqui um amperímetro. Qual é a corrente que está circulando aqui no amperímetro? Qual é a corrente que está circulando? Ó, vou fechar a chave. Qual é a corrente? Deixa eu ver aqui a resistência, ó. 10 ohms a resistência. A bateria tem 10 volts. Aí eu vou usar aqui a primeira lei de Ohm, mas eu não quero fazer conta com vocês, eu quero só mostrar aqui a escala de microcorrente para vocês. A minha intenção aqui não é fazer primeira lei de Ohm para vocês nem nada, tá? Então aqui eu tenho, ó, o circuito circulante, ó, eu tenho o circuito circulando aqui, tá vendo? Ó? Os elétrons, ok? Quando eu abro o circuito, a minha corrente é zero. Então, a minha corrente é zero, porém a minha tensão, ó, independente do ponto que eu pegue, ó,
A minha tensão é de 10 volts. Vou ligar o circuito. Ó, vou ligar o circuito. Liguei o circuito, eu tenho tensão aqui, tá vendo? E tem a corrente. Desliguei. Liguei. O que seria essa lâmpada aqui? Poderia ser o celular, o próprio celular, não é? Uma carga. E aqui a gente teria o quê? A bateria. Então você, ó, tem situações que você tem a tensão, ou seja, você tem lá os 4,2 volts na bateria, porém você não tem corrente circulando nessa bateria, porque ela tem resistência ali interna ali e ela se rompe e você não vai ter corrente circulando. Ok, meu pequeno gafanhoto? Então aqui, ó, nós temos um circuitozinho montado simples, que a corrente, o multímetro, né, o amperímetro, ele tem que estar conectado em série. Em paralelo é o multímetro para medir tensão aqui, né? E quando a gente quer medir corrente, né, nós teríamos que abrir o multímetro. Como é que ficaria isso aqui com o multímetro? Deixa eu dar uma pausa aqui, né? Como é que seria simular esse circuito em série aqui com o multímetro? Poderia fazer isso aqui, ó, aqui e aqui. Mudaria o borne aqui, ó, o borne vermelho para microcorrente, e faria com que o multímetro ficasse em série aqui. Colocaria na escala de microcorrente aqui e vai aparecer para a gente aqui. Se eu ligar aqui, nada acontece, a não ser a tensão aqui, ó. Nada acontece, ó. O circuito está aberto e eu tenho tensão nesse ponto aqui, ok? Agora, para circular a corrente aqui, eu tenho que colocar minha ponta de prova vermelha na escalinha de UA, de microcorrente aqui, ou de corrente, né? Com 1 ampere aqui, a gente consegue pegar na escala até de 10 amperes aqui. Mas a gente vai trabalhar com microcorrente, a gente está trabalhando com circuitos que consomem baixa corrente. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Então, eu vou ter que montar uma estruturazinha, né, junto com a fonte, para injetar uma tensão ali, conhecida. E eu também posso fazer aqui, se eu não tenho uma fonte digital, não é? Eu posso colocar o meu aparelho em série com o celular e simular uma fonte de 4 dígitos aqui para mim. Quando eu aperto o power, ele vai gerar o consumo de corrente ali do aparelho. Então você consegue aí pegar, meu pequeno gafanhoto, né? Fazer essa montagem, essa estrutura.